Oi, pessoal, tudo bem? Jimmy aqui falando para mais um episódio do Algoritmos Cast. Hoje, um convidado especialíssimo, o Léo, do Google Cloud, vai nos dar o ar da graça e a gente vai conversar bastante aqui sobre IA, sobre humanidades, sobre o Google. Léo, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer aqui na nossa humilde residência. Eu que te agradeço, Dimitri. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui contigo. E ainda mais nesse momento que você está lançando aí o livro aí, um livro com alto impacto aí no que está acontecendo no dia a dia. Então eu que te agradeço. Obrigado. Muito gentil de sua parte. Eu começo nossos programas sempre falando sobre a narrativa do livro, que traz um aspecto mais humanista da tecnologia. E eu falo muito, né, no primeiro capítulo, na introdução ali, sobre a minha vida em três vertentes: pessoal, profissional e acadêmica. E eu concluo, né, dizendo por que eu estou, né, explicando isso tudo no início de um livro, porque eu acredito que repertório de vida, né, eu sou um cara que veio do interior e que passou por muitas situações, né, de vida, e, né, muitos cursos e muitas vivências ali, música, enfim, algo que me trouxe um repertório de vida amplo e capaz de conversar com uma máquina que depende, né, de uma capacidade de identificar problemas, de ter vivido para que te dê um output ali a contento e que né, tenha valor. Você acredita que repertório, quando a máquina vai deixar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar intelectual, é um diferencial competitivo? Como é que você enxerga isso? Não, e primeiro, concordo 200% contigo. Acho que, na minha visão, tecnologia é meio e é ferramenta. Então é como você tirar o estetoscópio de um médico. Ele pode fazer exame? Ele pode, mas não vai ser talvez tão efetivo sem aquela ferramenta. A mesma coisa, uma pessoa que está na obra fazendo uma obra, se você tirar a pá dele, você não vai ser tão efetivo. Então, tecnologia é meio. O que compõe realmente, o que faz com que a gente inove é teu repertório, o que você traz, a tua empatia. Então, eu concordo 200%. É o teu repertório que vai te moldar essa questão, toda essa questão de como você lida com as situações, de como é que você também tem ideias diferentes frente aos problemas, vai ser fundamental usando a ferramenta correta que vai ser a inteligência artificial. Então, concordo 200% com o teu ponto e é esse, assim, é da mesma forma que eu vejo. Então, é fundamental o repertório, o teu soft skills também, a gente vai falar um pouco disso, mas esse soft skill é muito importante, empatia, você sentir. Claro que você já tem máquinas começando a entender um pouco mais do lado emocional, mas isso não vai mudar nunca. E repertório que compõe tudo isso. Boa. Dentro da narrativa do livro, e até, né, o nome do livro, Homo Algoritmos, é uma brincadeira, né, uma licença poética aí de que a gente está indo para uma nova espécie. E a teoria é um resgate antropológico, né, eu faço uma correlação da evolução do homem de acordo com as invenções e suas ferramentas, né? Então, australopithecus, que usava galhos para pegar frutas, estendendo o tamanho da sua mão, suas limitações biológicas. Depois os neandertais, né? O Homo habilis com o primeiro algoritmo, que foi a pedra lascada, né? Se eu bater uma pedra na outra, então eu tenho uma nova ferramenta. Os neandertais com o domínio do fogo, a fogueira, a primeira rede social, onde as pessoas se reuniam para contar suas histórias. E essa é a narrativa. Mas o que eu identifiquei de padrão é que todas as ferramentas elas estendiam capacidades ou limitações físicas. E agora a gente tem uma ferramenta que expande as capacidades cognitivas, né? Que é a base da teoria da evolução. O cérebro do hominídeo cresceu, a capacidade de armazenar dados aumentou e a capacidade de sinapses também aumentou. Só que agora a gente tem na nossa mão, no nosso bolso, um cérebro auxiliar. Então essa é a licença poética do livro, uma figura de linguagem. Eu brinco também que você tem um amigo inteligente no teu bolso, né? É muito inteligente para te ajudar em alguns... Que consegue te responder muita pergunta que você não tem. E agora tem outros... né, features chegando, IoT, óculos, né? Comprei um óculos agora
numa startup chinesa que já está integrado e te responde, tem teleprompter, enfim. Exato. Você vai estar conectado e vira um ciborgue, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E só complementando, mais do que isso até, eu acho que essa parte da tecnologia isso traz uma beleza, para mim, super importante, que é que você vai ter com que a pessoa que tem uma deficiência visual consiga ter uma relação diferente com alguns pontos que ele tem dificuldade. Então você abre um outro também horizonte que algumas deficiências vão ser contornadas de alguma forma com essa ferramenta de inteligência artificial. Então é muito nessa tua linha mesmo. Eu acho que é uma grande, ou Dimitri. talvez a maior ferramenta de inclusão social, né, Exatamente. de disparidade de educação, mas também de inclusão para PCDs Exato. e etc, né? Um óculos conseguir ser seu olho auxiliar e te traduzir através de um áudio De que áudio, está enxergando, acho que a gente vai para esse caminho, se já Exato. não está em algumas dessas frentes, né? Mas voltando um pouco aqui, na sua opinião, essa ferramenta ela tem, na minha opinião, e eu queria saber a sua, né? Ela tem duas grandes vertentes. Ou pode deixar a gente mais inteligente ou mais burro. Exato. Qual que é a sua visão disso e quando vai deixar a gente mais inteligente, quando pode... Eu concordo com você, eu acho que de novo, é uma ferramenta, como a gente está falando, e você tem essas vertentes muito claras. Eu acho que a pessoa que usar melhor essas ferramentas, que realmente fala, vou usar o meu amigo inteligente no bolso, ou as ferramentas que eu tenho de inclusão, ou que seja para fazer qualquer outra coisa diferente, vai realmente avançar muito mais rápido que a pessoa que não utilizar isso, achar que, não preciso disso, eu consigo andar sem essa parte. Então, vai ser, você tem as duas vertentes, e na minha clara visão é quem adotar essa ferramenta vai andar um pouco nessa vertente de deixar você mais inteligente. Claro que preservando sempre aquela questão de o que vai ficar é soft skills, empatia, isso que vai fazer a grande diferença, acho que no mercado. O que me traz uma outra preocupação também desse lado, né, que essa ferramenta, acho que a grande vantagem é que te traz algumas velocidades de ações mais operacionais. Então, vou dar um exemplo, às vezes eu vim de consultoria, minha background inicial foi consultoria, então virava à noite mergulhado em planilha, analisando o número, noite mergulhado em planilha, analisando o número, outra noite fazendo slides. E aí você virava à noite, você tinha que montar inteiro. Então, isso é uma jornada que também te dá resiliência para construir. A preocupação que eu tenho é que você pega o pessoal, as funções mais júnior, talvez não passe por essa jornada. Que você passou com certeza também em cima disso, de debruçar em planilha, debruçar em slides para fazer isso, para uma apresentação, para alguma... Você vai ter algumas funções dessas com essas nossas ferramentas. Hoje, com isso, você não precisa mais debruçar em planilha, você pergunta, vem a resposta. E slide, você em 10 minutos você faz um slide muito melhor do que você ficar 2 noites viradas fazendo. Então, acho que esse que é o grande desafio, que é como é que a gente prepara um pessoal que não teve essa jornada, que é um pouco do teu repertório, para também se capacitar rápido e você também fazer com que essa pessoa siga o rumo interessante do uso da AI. Então essa é uma grande preocupação e é uma grande discussão que a gente sempre tem em qualquer fórum. Como é que os jovens vão absorver e se potencializar, talvez pular uma etapa importante da construção, até do psique ou do profissional da carreira, que eles precisam, né, amadurecer e criar casco, né, como a gente diz ali. E que volta no teu ponto do repertório, né? Que eu acho fundamental o repertório. Será que como esse pessoal mais jovem vai criar esse repertório para realmente estar preparado para esse novo homo algoritmos que vai vir? Então essa é a grande discussão mesmo. Por outro lado, eles também estão crescendo num outro ambiente que vão ter que achar o seu jeito de como é que usando as ferramentas você passa também por essa jornada e cria esse repertório, né? Eu recebi aqui o Arthur Bezerra, da Minu e da Dom Cabral. Conheço. Algumas semanas atrás, e ele trouxe um ponto importante. Algumas instituições de ensino primário já estão voltando a terem aulas de hands-on, assim, marcenaria, esportes de contato, enfim, para que as crianças tenham um contato físico e habilidades ali, até de pinça, para que não se perca isso ao longo dessa jornada digital que eles já nascem com, para que
a gente não, né, tem um retrocesso em vez de evolução, né? Acho que essa que é a grande questão. Agora, também existe um outro risco, né? O homem chegou até aqui por uma chama de curiosidade, né? E essa chama que promoveu novas invenções, etc. E a gente estava conversando agora que talvez isso se perca porque está todo mundo usando o IA para produzir texto, imagem, etc. Talvez ela Exato. comece a ser treinada por conteúdos que ela mesma criou e a gente entra Num em uma ciclo. saturação de conhecimento ali, né? É, Você acha que é um risco do homem perder essa chama de curiosidade aí a gente, é. em vez de evoluir para um homo algoritmos, a gente volta a ser um Neandertal? Eu acho que eu acho que tem um risco, agora é um risco consciente. Eu vejo muitas organizações se mexendo para evitar com que isso aconteça. O que eu quero dizer é o seguinte: se você começar a fazer com que a IA se alimente de IA, que é o que você falou, a IA tem que se alimentar de alguma fonte. A IA começar a se alimentar de IA, você começa a ir exatamente nesse caminho que você falou, de alucinações, de perda de criatividade. O que está acontecendo, várias organizações olhando isso, estão também investindo em criação, em manter criações, manter dados sendo atualizados para também ter informação e fonte para que isso continue crescendo. Então, sim, é um risco. A parte boa é que as organizações já estão olhando para isso e ajudando a manter algumas coisas que, se você não tiver uma ajuda, e tem que ter essa ajuda, porque se você não investir agora, o pessoal fala, putz, eu não consigo justificar uma operação dessa forma, vou desligar e deixa a IA falar com IA, e aí até o momento que chega exatamente no ponto que você falou. Então, eu acho que tem a preocupação. O que eu fico um pouco mais tranquilo é que eu vejo as organizações olhando isso e tentando manter essas formações, preparações, formação de conteúdo, e por aí vai. Então, isso é bem Legal. interessante. Um bom movimento, que talvez a criatividade humana que está sendo substituída por IA em algumas pontas vira um novo negócio, uma nova maneira de monetizar, uma nova receita, Exato. uma linha de receita, talvez até novas indústrias, novos Apareçam. negócios, né? A indústria da criatividade, que hoje está muito voltada para branding e promoção, talvez seja a produção de conteúdo para abastecer IAs um novo negócio. Exatamente. Né? Por isso que eu preocupa essa questão do pessoal, dos jovens, né, que estão entrando no mercado. Por outro lado, eu acho que é exatamente esse teu ponto. Vão aparecer outras formas que vão ter que ser preservadas e que pode até voltar na parte até mais física. A minha esposa tem um ateliê de costura, tricô, crochê. E ela começou a receber muita criança que vai exatamente para praticar. Eles têm as aulas normais, vão lá na parte da tarde para praticar crochê e tricô, para realmente ter habilidade manual e criatividade. Vou criar, sei lá, um ursinho, tem aqueles bichinhos que eles criam. Então você fomenta isso. E a parte mais interessante é que começou a aparecer até alguns executivos para fomentar a criatividade, porque também, se você deixa executivamente, a IA acaba comendo a criatividade até de gente muito mais sênior. Então você ela começa a ter muita criança, mas uma nova frente, uma nova linha de executivos procurando para praticar isso, não só como mindfulness, né, de relaxar a cabeça, mas também de fomentar a criatividade. Eu tenho visto, eu acho que isso é uma bonita consequência disso tudo, né? A IA vai deixar no mundo mais produtivo, talvez a gente vai viver a década mais produtiva da história do homem até aqui, né? E o que a gente faz com esse tempo de produtividade? A gente vai querer estressar a produtividade até o limite? Eu acho que talvez tenha um descompasso entre produtividade e a necessidade de ser tão produtivo. Ou sobrar tempo para a gente voltar a fazer coisas que nenhuma máquina faz. Exato. Um tricô, eu gosto de música, tocar bateria, voltar a ter tempo para tocar bateria, pescar. Nenhuma máquina vai pescar ou passar a sensação de pescar comigo, né? Por mim. Então eu acho que essa é uma bonita consequência nessa análise toda. Vai sobrar mais tempo para a gente voltar a ser humano. Exatamente. Interagir. E aumentar o repertório, que é a tua primeira pergunta. Quando você começa a fazer isso, é onde você vai formando o teu repertório, onde você vai tendo experiências diferentes e que te ajudam esse ovo, que eu gosto do conceito do homo algoritmos, vai te ajudar muito nesse novo modelo que vem pela frente de homo. Voltar os encontros, né? As fogueiras, né? Os encontros ao redor da fogueira. A gente deixou de se encontrar, né? Hoje está todo mundo se encontrando pelo Instagram, sabe o que está acontecendo na vida do outro pela rede social e quem sabe isso nos deixa mais
aptos e Eu acho. nos Acho que volte. isso é fundamental. É. Claro que a tecnologia está avançando e vai avançar muito, então os investimentos nessa parte de AI são onde os maiores investimentos são feitos em qualquer... Atualmente, toda empresa de tecnologia tem alguma feature, alguma funcionalidade em IA. Então, você começa a ter mais investimentos, mas ainda estou contigo. A base disso tudo é repertório, é você ter empatia, ter criatividade. É isso que vai fazer a diferença no mundo que está se formando aí. Você acha que a gente está numa corrida maluca? Assim, você falou da velocidade. E eu, como um bom mineiro, isso é um trem sem freio? Eu acho que a velocidade está tanta, né? Essa semana, um super lançamento do Google, né? Gemini 3 e outras, né? Cada dia É diário. um lançando, né? Até nas minhas aulas, na Dom Cabral, eu faço essa dinâmica da evolução da espécie. Então, Australopithecus para o Homo habilis, 2,5 milhões de anos, distância de um para o outro. E essa distância foi diminuindo. Depois para milhões de anos, centenas de milhares, séculos, décadas. Agora parece que é por hora, né? Você abre aqui, depois da nossa conversa, deve ter tido alguma coisa Alguma no coisa mundo já aí. nova está criada. Você acha que essa corrida está muito maluca? Tem que desacelerar? Não está em freio? O que você entende? Eu acho que a corrida tá maluca. É o que você falou. Voltando, daqui a pouco eu volto pro escritório, eu vou entrar, tem coisa nova ali, certeza que já foi criada em alguma solução, né? Então, e a velocidade vai continuar. Eu acho que com os investimentos que a gente está vendo, vem muita coisa nova vindo pela frente, essa velocidade vai continuar. Então, não acho que vai parar. Eu acho que do nosso lado, a gente tem que ter uma habilidade muito grande de desaprender e aprender constantemente. Porque o que você aprendeu também já não faz mais sentido agora. Então, teve um negócio semana passada que aprendi, chegou essa semana e falou, não, Leona, mas só que você já tem aqui uma funcionalidade que faz isso que você tem que passar por um processo, por um fluxo lá, que era um fluxo maior. Então, esse desaprender e aprender, eu acho que esse vai ser um skill muito importante para acompanhar essa velocidade. Não acho que a velocidade vai diminuir, eu acho que a velocidade vai aumentar. E aí um skill muito forte nosso é de desaprender a aprender. Que a gente, às vezes, a gente tem idades parecidas, a gente vê daquela linha de escola, faculdade, aprendeu, aquele é o conceito, a teoria, o CQD, como queria demonstrar aquele teorema. Isso está mudando. Então, a nossa geração tem que fazer isso, desaprender e aprender de novo. Mas eu acho que a nova geração já está muito um pouco nessa linha, né? Agora tem um grande perigo aí, que é a ansiedade de uma geração nova e a serenidade, talvez, da nossa faixa etária aí, que a gente vai precisar equacionar, né? E como é que você tem visto, né? Você tem recebido muito executivo lá, até em seu nome aqui, fazer um convite para conhecer o Google Cloud Space. Estive lá com você e te agradeço o convite lá, né, onde vocês estão mostrando todas as novidades ali em tempo real do que o Google tem feito, né? Acho que essa proximidade é muito salutar. E eu achei interessante uma pessoa de sua equipe falou, poxa, eu saí de férias, quando eu voltei o mundo já estava diferente, os produtos já tinham mudado e etc. E os executivos que você tem recebido lá, né, as empresas que você tem recebido, como é que elas estão lidando com essa velocidade? Porque corre o risco de contratar, ter uma imersão lá de semana, aprendeu, na próxima semana, quando for implementar, já não está mais aquilo. Como que eles estão lidando com isso? E essa pergunta é ótima. Como é que a implementação disso está sendo feita, de tudo isso que vem novo, né? Eu vejo algumas vertentes que estão acontecendo nessa questão. A primeira é realmente capacitar. É uma parte que a gente chama de educacional. Então, ensinar as empresas a entenderem e trabalharem com essa nova ferramenta que é a IA. Então, o primeiro pilar que o pessoal está investindo pesadamente, que é parte da implementação, você não vai fazer isso sem ter uma capacitação, sem ter um investimento educacional dentro daquela empresa pesado. Então, é um ponto de investimento muito grande. Um outro ponto
como a gente vem falando, IA é ferramenta, se isso não for resolver um problema de negócio, não serve para nada. Então você pode fazer um monte de coisa bacana, mas se você não resolver um problema de negócio e esse problema de negócio estiver ligado com um indicador que mostra o resultado que você espera daquela solução, daquele problema de negócio, acaba sendo bacana, bonito, te ajudou, mas não impactou, não mexeu a régua, como todo mundo fala, do negócio. Então acho que essas duas vertentes de capacitação, que é fundamental para o pessoal testar, erra, faz de novo, isso é fundamental. O erro faz parte do processo. Então, pega a solução, testa ela, errou, ajusta, faz isso rápido, corrige. Então, essa linha de capacitação. E a outra linha é sempre estar com a inteligência artificial ligada a algum problema de negócio e com KPIs, com indicadores muito claros do que você espera disso. Porque senão você não justifica, tem um custo tudo isso e acaba virando aí um ciclo não tão virtuoso, né? E a adoção, você entende que tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima, é geral? Quem que tem que patrocinar isso dentro da organização? Eu vejo... Para mim é uma sanfona, tá? Eu quero dizer o seguinte, todo mundo já tem... o Gemini no bolso, já tem o teu amigo inteligente no bolso, já está usando. Então, não nos enganemos, né? Todo mundo já está usando isso de alguma forma. Alguns com um pouco mais foco, outros mais só fazer pergunta. Tô com uma dúvida, vou entrar fazer uma pergunta. Outros criando algumas coisas para o dia a dia para facilitar. Então, todo mundo está usando isso. Então, eu acho que tem um lado interessante que a gente chama de bottoms-up, né? Do pessoal de baixo para cima de estar trazendo isso, e você tem que ter o patrocínio top-down, de também permitir, criar essa cultura de IA, de permitir falha, testa, não funcionou, corrige, põe para rodar. Então tem um pouco disso. Um caso interessante, tem algumas empresas até de ônibus que estão passando as soluções de inteligência artificial para o motorista, para ele usar isso no dia a dia dele, para quando mudar a rota, deu um acidente no caminho, deu um acidente com ele, você consegue rotear tudo isso e você dá o empowerment dessa inteligência para o motorista. Que legal. Isso está gerando redução de turnover, porque a pessoa se sente muito mais incluída digitalmente. Então, o benefício de você também ter o bottoms-up, top-down e a sanfona se conversando é muito grande para a empresa. Sim. Redução de turnover é dinheiro no P&L direto, né? Então, tem muita coisa bacana acontecendo. Mas eu acho que vai ser, não nos enganemos, você está vindo de baixo para cima e tem que ter sim um patrocínio, uma cultura descendo top-down para que isso seja implementado e seja usado. E você tem visto uma área liderando esse movimento no topo, na alta administração? É marketing, é TI? O que você tem visto? Quem começa a briga interna? Eu estou vendo, é um negócio interessante. Até eu não gosto dessas frases, mas falam que o CEO é o novo CIO, né? Que o presidente da empresa tem que conhecer tecnologia, porque tecnologia impacta direto o business. Sim. Então, eu vejo muito liderança alta preocupada. Com essa liderança alta preocupada é formado um conselho aí multifuncional, com várias pessoas da empresa, para assim pensar aí quais são meus problemas de negócio, o que eu entendo que a inteligência artificial pode ajudar a resolver isso, quais são os indicadores que eu entendo tirar disso, e sair do outro lado. Então, se a gente vê de onde vem, eu acho que parte muito dos níveis executivos, porque todo mundo está muito preocupado com isso, mas você tem que formar um time multifuncional para ter uma solução clara. Não acho que vem só de uma pessoa. Né? Governança talvez seria... Governança é fundamental em IA. Perfeito. Essa é a palavra, eu acho que se você pensar organizacionalmente, governança é fundamental para você ter uma boa implementação de IA na empresa. Perfeito. Mentes talvez externas, né? Como no conselho. Exatamente. Né? Conselheiros externos, independentes, técnicos. Também, isso ajuda bastante também, você trazer outras ideias. Tem algumas verticais, algumas indústrias que correram um pouco mais para melhorar a experiência do cliente. Então, pega varejo, área financeira. Você tem umas áreas que estão bem avançadas nisso. Você tem alguns segmentos também que são mais horizontais, mas a gente estava até falando antes no começo do nosso papo, marketing. Você tem várias campanhas de marketing que você pode fazer 100% com IA e reduzir custo de produção. Então, você tem algumas verticais acelerando isso e alguns segmentos que são mais horizontais, mas que impactam qualquer empresa, que também estão acelerando a utilização de IA para ter ganhos reais nisso. Sim.
Eu tô curioso e animado pelo que vem pela frente. Eu acho que tem muita coisa bacana. Eu acho que tem uma beleza nisso tudo e um frio na barriga que nos Exato. movimenta a entender como que esse jogo vai ser jogado, né? Exatamente. Agora, volto pro teu ponto. Nada ele vai eliminar o repertório, a empatia, o que você construiu, a forma que você cria, que você consegue fomentar a tua criatividade. Para mim, isso é base para tudo. E eu acho que esse olhar para o comportamento humano, né? Eu acho que os modelos de negócio, eles representam a jornada do cliente. Se a jornada do cliente ela é digital, o negócio é todo digital. Se a jornada é física, o negócio é físico. O que me traz uma pergunta que eu te fiz lá no Google Cloud Space. E agora, né, a gente está gravando isso quase em dezembro de 2025, o Google acabou de lançar o Shopper Agentic, né? Exato. Não sei qual que é o nome exato. E eu estou preparando uma aula para B3 e descobri que o maior fluxo de visitantes para o site da B3 agora vem de LLMs. O que me faz reforçar que a jornada do cliente está mudando dentro. Eu gosto muito da bagunça do meio, aquele modelo do Google, do Middle Mass Model, onde tem um gatilho de consciência, exploração, avaliação naquele loop e de repente alguma marca é vencedora, tem os atributos de valor que dispara o gatilho de compra. E tudo começa com gatilho, é isso aí. Se agora a gente tem um agente, um assistente, que seja, na minha opinião, esse loop desaparece. O gatilho de consciência e de compra são quase no mesmo tempo e terceirizados por alguma máquina de confiança, que a gente acredita que é de confiança, né? Que vai fazer essa jornada toda. A gente precisa só ter o gatilho de consciência. Poxa, eu quero comprar um tênis. Ele já compra para mim. Né? Como é que você vê essa mudança dessa jornada e como é que... E a pergunta é ótima e os agentes vão transformar realmente essa experiência geral do consumidor, do cliente, de você como usuário de soluções financeiras, muda tudo. Você deu o exemplo do varejo do tênis. Você quer comprar um tênis, atualmente você pode até tirar o tênis, mostrar a imagem e falar, eu quero um tênis parecido com isso aqui adapta bem, a máquina vai entender, vai ver aquilo e entender e te sugerir algo em cima daquilo. Então, os agentes começam a quebrar um pouco esse fluxo e te trazer algo diretamente alinhado à tua experiência. Então, vou dar um exemplo, pegando o teu caso também do varejo, que você tem vasta experiência nisso. Você está querendo fazer uma viagem para Fernando de Noronha fazer trilha. Se você precisa comprar roupa, você pega teu tênis e fala, tô indo para Fernando de Noronha, tal época, preciso de um tênis que combina com essa roupa aqui. A máquina vai entender, vai falar, legal, você vai fazer o que em Fernando de Noronha? Então você começa a ter uma interação máquina-homem muito grande. Até uma curiosidade, eu fiz uma viagem recente, que boa parte da viagem foi feita com o Gemini ligado, com voz, conversando comigo e sugerindo o que eu ia fazer naquele local que eu ia. Eu e minha esposa sentados, a gente gosta de fazer esporte. Ele sugeria, então, vem por aqui, vai por ali. E daqui a pouco tudo isso vai se conectar, porque aí, agora você vai fazer essa trilha, eu recomendo que você vá com um tênis com um amortecimento melhor. Daqui a pouco isso está tudo conectado e os agentes vão permitir isso. Então, fala, legal que então... Pode colocar no meu carrinho já esse tênis que eu estou interessado, eu quero dessa cor. A cor aqui do seu tênis do Google, que está obrigado aqui pela combinação do seu tênis. Então você vai conectar tudo. Você quebra isso e os agentes vão conectar tudo. É esse caminho que a gente está indo. Vai ser uma experiência continuada. Né? Vai ser muito interessante. De ponta a ponta, você tem um consultor, você tem um guia turístico, você tem um especialista, sei lá, em mosquito para te passar. Exatamente. Passa tal repelente. Lá tem muito bicho e já te conecta e fala, legal, então inclui na minha sacola, no meu carrinho, mais um repelente dessa marca. E essa é uma jornada ativa. Você provoca a máquina. E estive também, né, no lançamento lá do YouTube Shop, que aí já é o passivo. A gente está aqui conversando, se alguém interessou pelo seu blazer ou pelo tênis, tem um link que ele está conectado já com o Mercado Livre, com o Shopee, no caso, né? Acho que são esses dois.
e que ali já vai num clique direto pro WhatsApp o link da compra, né? Isso muda tanta coisa que aí é o frio na barriga. Que a gente Exato. tava como que um negócio tradicionais, né? Como o meu hoje shoppings, né? Conseguem sobreviver e mudar o modelo de negócio numa velocidade com que consiga sobreviver a Essa mudança essa de ruptura, paradigma. né? É, A uma mudança de ruptura. paradigma. Hoje o varejo, os shoppings, né? Principalmente, ele é o meio, É. né? A pessoa vai no shopping para comprar. Como que eu transformo esse shopping no fim? E aí, né? Toda a estratégia de entretenimento, lazer, etc. Mas a velocidade, será que a gente tem velocidade para mudar? Porque eu dependo muito dos lojistas também mudarem, né? De um varejo que já está tradicional e às vezes é um pequeno lojista ali que tira o leite de casa dali, não tem muito acesso Ao que a essa tá. transformação digital, né? Então são dilemas aí desse É, novo mundo que a gente precisa da sua e ajuda eu para. acho que. De novo, eu acho que a perspectiva é positiva, a mudança, a quebra de paradigma é muito grande, é disruptivo o que está vindo pela frente. E é exatamente o que você falou. Como é que a gente conecta e traz também todo mundo junto nisso? Então, você que tem uma responsabilidade muito grande, você tem impacto em uma série também de lojistas, e você já está fazendo isso muito bem, como é que você sensibiliza esse pessoal desse novo mundo que a gente está conversando agora? Que você tem toda a questão passiva e ativa que os agentes vão te trazer. Então, acho que o nosso papel também, tanto do meu lado na Google quanto do seu lado, é como é que a gente sensibiliza e traz o pessoal junto nessa jornada para embarcar conosco, né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que é o que a gente está fazendo aqui, provocação, né? O Eu máximo de conhecimento possível, sensibilização, espero que esteja útil questionamento. pro pessoal para que seja que saia com alguma coisa daqui, pô, deixa eu entender um pouco mais desse ponto, daquele ponto e mergulhar e estudar isso aí. Se sair com a pulga atrás da orelha já é bom, porque né, essa velocidade ela não é acessível a todo mundo. Né? Não Tem que ter é. alguém para interpretar e traduzir isso e ver primeiro e falar, poxa, ó, isso aqui está acontecendo. Exatamente. Antecipar, né, o movimento ali e ter mais chance de reagir naquela curva ideal de reação, né? Nas minhas aulas eu falo muito sobre Hiroshima. Não Hiroshima, gente. Pearl Harbor. Me tiram vários sinais que ia atacar Pearl Harbor, né? E ninguém reagiu. Na hora que a bomba está caindo, o máximo que você pode fazer é rezar. Se você reage antes dos primeiros sinais ali, você consegue evitar alguma você consegue tragédia. evitar e movimentar o que precisa Tô contigo, é movimentar. verdade. Né? Tempo de reação é fundamental. Sim. E agora é um tempo de reação quase que instantâneo. Gente, vamos lá, rasga a estratégia de médio e longo prazo, vamos fazer algo de curto prazo aqui, ver como é que o mundo vai reagindo e a gente vai corrigindo rota desse barco aqui, né? E volta para aquele ponto de desaprender, aprender, desaprender, aprender. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida. Sim. Eu faço isso quase diariamente. É o que você falou, você volta pro escritório e tem coisa nova ali. Eu acho que esse movimento é tão interessante que às vezes eu tenho pensado, cara, às vezes é só desaprender e o aprender você vai situacional. Vai lá, eu preciso saber interpretar isso aqui. Vai lá e pega um assistente, algo que traga aquele conhecimento momentâneo e descarta, né? Um HD. Eu até falo que meu HD ele é ótimo, mas ele é pequeno. Uma coisa é entrar, outra tem que sair. Eu tô nesse Gosto da mood. linha. Boa, Dmitry. Gostei também da eu tô empolgado para essa chegada desse óculos aí que eu comprei dessa startup, que eu consigo fazer essas perguntas e não ocupar meu HD interno você aqui. Deixa Poxa, liberado. Beleza, tá ótimo. Só desaprendi o que já não vale mais, vai descartando. A gente faz outro papo depois que chegar o óculos e você experimentar. Poxa, vamos ver se muda a tua percepção. Fazer um unboxing junto aqui, fazer umas perguntas e tal. Até línguas, né? Poxa, língua. Exato. Quebrou a barreira. De língua. Se tem uma coisa que também isso já está quebrada a barreira, é língua. Você consegue falar, eu não falo nada de chinês. Você consegue falar com alguém da China que só fala chinês que nem a gente está falando aqui. A pessoa vai falar em chinês, eu vou entender e ouvir em português, eu falo em português, a pessoa ouve e entende em chinês. Então quebrou uma barreira que era uma barreira muito complexa, né? Muito complexa. Tá interessante esse caso, não sei se eu já te contei, mas eu morei na China 3 não sabia. anos. Morei interessante. Em Pequim 3 anos e fiquei muitos anos. Essa é uma viagem que eu tenho interesse de fazer. Poxa, cara, não a fiz ainda. Tem que ir. Acho que é um divisor de águas na cabeça de negócio para todo mundo. Cultura, medicina preventiva,
é um antes e um depois, Entendi. sempre, assim. E você trazendo esse exemplo, eu lembro das... E A tem dificuldade. tem um caso curioso, porque eu aprendi aqui, comecei a fazer aulas aqui de mandarim, mas com taiwanês. E ninguém me avisou que não era a mesma língua da Exato. China continental. Não existia internet na época É. para saber disso. Ainda a China era um bicho-papão. Todo mundo achava que era comedor de criancinhas comunistas, Que ano assim. que você foi? 2006 a primeira vez. Era uma verdade, época que aquela época. o iPhone foi lançado em 2007, não era nem telefone Foi para estudo ainda. ou trabalho? Fui para estudar. Estudar. Eu acabei trabalhando lá, tem uns Interessante. casos curiosos. Aí eu fiquei 3 anos lá. Que como bacana, bela trader. experiência, hein? Essa Foi legal. marcante. Mas na rua era isso, assim, eu tinha um dicionário português de Portugal, chinês, que alguém falava, tinha o ideograma, que eu pedia pra pessoa ir lá Explicar. olhar, ela me apontava cada Caraca. palavrinha, assim. Aí, é ótimo que na necessidade ali eu ia aprendendo na marra, né? Eu precisava comer, precisava Você fala chinês passear. atualmente? Fala, Ah, fala um pouquinho. muito bom. Mas era na marra. E agora, poxa, não tem mais essa barreira, né? Com o celular você resolve, Você expande demais. você Né? expande. Por um lado, poxa, eu tenho um baita repertório de vida, mas por um outro, cara, fica muito mais acessível para todo mundo, para fazer negócios, para viver, para visitar, enfim. E aí a gente volta pro começo do nosso papo até. Isso tem que fomentar você? Porque você pode falar, então não preciso mais aprender chinês, porque eu vou estar com meu celular no bolso, eu consigo conversar, no pior das hipóteses, eu falo em português, apresenta, vai ter em chinês e se comunica, né? Tá. Mas não pode perder aquela chama, aquela vontade de você aprender o chinês ou qualquer outra língua. Essa chama é fundamental. Isso faz outras conexões na sua cabeça que te ajudam muito. E aí você vai sair só da comunicação normal, para você entender a cultura, você precisa ter um papo. Sim. Perfeito. Acho que o seu cérebro, ele inclusive a introdução do livro, né? Deixa o seu cérebro elástico. Você vai deixar ele elástico, fazendo com que o elétron ande em áreas que ele nunca foram. Então, língua, música, esporte. É verdade. Crochê, né? Isso aí vai tricô. ativando áreas do seu cérebro que ele fica elástico. Agora, não pode deixar preguiçoso, né? Concordo 100%. Então, o seu cérebro vai para uma área tão pequena que ele não consegue fazer uma pergunta para uma máquina que precisa que você saiba perguntar, né? É verdade. A princípio, né? Até aqui, 2025, é isso. É muito interessante. E como é gostoso você fazer isso, né? Às vezes também o pessoal não vê, porque eu gosto de esporte também. E esporte você acaba fazendo sempre o mesmo, repetindo, até para questão de saúde. A gente chegando perto, ou passando dos 50, você precisa ainda focar mais nisso. Mas dando exemplo, eu gosto de mar e eu gostava de surfar com prancha. Aí eu falei, vou mudar de prancha para stand-up. A sensação que você tem de praticar um negócio novo é muito interessante. Você falou, são as conexões no cérebro, que independente da área que você está, se é esporte, se é AI, o que for, te fomentam outras conexões. Se expor a algo novo, a frustração nova, Exato. aprendizado novo, a memória muscular nova, acho que isso tudo faz... E até a dor nova, né? Sai tudo dolorido, você tem uma dor, você sai chateado, não aprendo, não sei. É importante, o aprendizado passa por um momento de dor. De frustração, né? Frustração, pô, eu não sei fazer muito bem esse outro e esse aqui não consigo parar em pé. E aí você vai melhorando, então é a jornada, é o repertório, é como a gente começou o nosso é o que nos faz humano, né? Acho que é isso, essa perfeição quase divina da máquina de hoje e a imperfeição humana. Exatamente. Que a gente precisa saber lidar e saber extrair o melhor disso aí para lidar com essa máquina perfeita. E por isso que eu acho que o lançamento do seu livro nesse momento não tem momento melhor, porque fala exatamente desse ponto. Que é como é que você balanceia, né? Como é que você equilibra isso. Acho que é um contraponto, na maioria, né? Tá todo mundo falando das ferramentas, que é o meio, né? Mas o que tá por trás disso, né? Que o que está entre a máquina e a cadeira, que eu acho que é a grande diferença disso tudo, né? É isso aí. E aí, falando de ser humano, e aí acho que a gente tem isso em comum, você me disse que tem um projeto familiar, né, bem importante, social, e esse livro é um projeto social, tudo que tem feito, né, os royalties são doados para iniciativas. Nada vem para mim, né, tem a editora e o royalty é todo doado para iniciativas de educação. Não sabia, interessantíssimo, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado.
E tem uma outra vertente que o livro virou um curso que eu distribuo gratuitamente para professores da rede pública. E já treinamos aí centenas de professores em IA para melhorar sua aula, então Curso didática de online. aula online. Então faz joguinhos, eu ensino a fazer um e-book com a historiazinha de um aluno, no caso que eu dei lá, o João, meu filho, como é que explica o ciclo da chuva para o João, criando um livrinho com o João sendo o protagonista lá do livro do ciclo da chuva, um game Que para o bacana, João, não tá muito sabia, legal, não. é. E agora a gente acabou de fechar uma parceria com a Simpro, vamos treinar 15 mil professores. Uau, parabéns. Acho que isso é um dever nosso de ser multiplicador disso que a Total, gente precisa. E nessa linha, Dimitri, primeiro parabéns pela iniciativa, muito bacana. Obrigado. Isso eu não sabia, então eu fico muito feliz e contente com isso, que eu acho que um dos nossos principais papéis é realmente o que a gente consegue também impactar e contribuir socialmente. E aí, um negócio interessante que você está fazendo, e eu conecto com algumas coisas, a maior dificuldade que você tem de educação, principalmente em algumas escolas um pouco mais remotas, é quando a criança volta para casa e tem que fazer uma lição de casa, e infelizmente, pela nossa realidade, acaba não tendo suporte se está certo ou errado aquilo. Se você criar essas questões, e mesmo a IA, você tem um professor particular que pode te ajudar a fazer aquela lição. Não vai responder para você, mas vai te ajudar. Então, é quase você fomentar professores particulares para todas as crianças, independente de qualquer classe social, mas você tem um professor te ajudando digitalmente a corrigir. E isso ajuda, que eu acho que é o que a gente precisa acelerar, ajuda a educação. Se a gente acelerar a educação, eu acho que a gente embarca mais acelerado nesse novo homo algoritmos. Acho que o grande output disso tudo, né, que vocês estão, Google construindo e outros construindo, é esse poder de dar um equilíbrio maior para uma desigualdade histórica que o mundo, que os seres humanos próprios criaram, né? Independente do motivo ou do julgamento do mérito disso. A gente consegue equacionar educação, dar, né, esse déficit de educação global para uma criança no interior de Matosinhos, por exemplo, que é a minha cidade, no interior de Minas, ou na África, ou na Ásia, ou qualquer lugar onde não tenha esse acesso, essa sorte que a gente teve de comer né, ter comida dentro de casa e educação básica, né? Concordo. Eu tenho muito a visão de que o que nos diferencia de alguém que está na rua ou numa situação dessa é sorte. É isso. A gente ter nada diferente disso. Só sorte. Capacidades são as mesmas. Então a gente tem um dever aqui por ter tido essa sorte de devolver isso de alguma 200%. forma, né? E qual que é o meu... Por um lado, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, é um sonho disso equacionar educação e acho que medicina também. A gente consegue... Também. Eu tenho dado aulas para médicos ali, principalmente as CNNs, né? A capacidade da máquina interpretar dado desestruturado, para mim, é a grande virada dessa tecnologia. Imagina isso para a medicina, conseguir fazer, né, uma identificação melhor de padrão ali, de um câncer, de uma doença, ou levar uma medicina de mais qualidade para onde não chega, né? Isso, para todo mundo. Então, isso para mim é uma virada de jogo global. Esse é um sonho que eu tenho, acho que a gente vai melhorar muito. Mas eu tenho medo, e principalmente no Brasil. É uma máquina que necessita de um básico do usuário saber ler. E a gente tem no Brasil 30% de analfabeto funcional, que sabe ler, mas não sabe interpretar, 10% analfabeto total e 10% que não tem acesso à eletricidade, ao básico. Né? Então a gente parte de um jogo que metade já tá fora. Como que a gente não deixa essa tecnologia rachar um país que já está rachado, e eu estou colocando a lupa aqui dentro do Brasil, mas como é que a gente não deixa esse buraco de desigualdade do mundo, né? Dos países, Estados Unidos, China, que já tem isso até na escola básica, Concordo. né? Porque a minha impressão, assim, acho, da nossa infância, o Brasil melhorou muito, tá chegando perto, já tem coisas que a gente está pau a pau ali, né? Só que essa tecnologia ela pode distanciar de uma maneira que nunca mais volta. Concordo. Talvez fique inatingível ali um grau de sofisticação do país e tal. Como é que você interpreta isso? Não, e o ponto e a análise é importante e é um desafio. Então, é um desafio grande. Eu acho que a visão é como é que a gente usa um pouco do que eu falei, a IA, para ajudar esse pessoal a não ter esse gap, que é você ter
se você tem acesso à internet, você pode ter um professor particular que te ajuda a fazer a lição quando você volta para casa. Então, passa por isso, mas passa por vários outros pontos também sociais que precisam ajudar para fazer com que isso acelere, né? Não é uma discussão simples, é um desafio. Eu acho que a tecnologia pode sim ajudar, mas vai precisar muito das organizações próximas, com ações sociais, exatamente o que você está fazendo. E aí do micro para o macro. Fazendo na questão dos royalties do livro, que do micro, criando treinamentos online gratuitos, disponíveis. A gente tem a mesma coisa nas organizações que permitem com que eles tenham acesso a isso. Eu acho que é ir do micro para o macro para tentar tirar esse gap, mas é uma preocupação. E aqui não tem resposta, vai ser uma jornada e tem que ser uma preocupação das empresas, não só do governo, o governo tem que fazer a parte dele, mas também das empresas e da gente como conhecedor da sociedade civil e conhecedor de algumas coisas que podem ajudar a fazer isso acontecer. Então vai ser para mim é uma conjugação de esforços, não é um ou outro se esforçando. Acho que o que você traz é exatamente as ODS da ONU, né? Exato. A sociedade civil, com o governo, com ONGs, com todo mundo que pode colaborar num esforço coletivo, conjunto de um problema que é muito complexo para a gente simplesmente terceirizar para a iniciativa pública que não tem... E tem restrições, né? Tem limitações de orçamento, de timing, de pessoas, né? Complexo. A gente não pode terceirizar tudo. Não pode. Sempre a culpa é exatamente. A culpa é nossa. Né? Não é culpa, responsabilidade. Como é que você faz tua parte para ajudar com que o todo evolua? E começando desde ações pequenas, não acho que é pequena, acho que é muito grande o que você está fazendo, mas micro, que eu diria, da questão, e indo para as ações macras, influenciando as organizações nas quais a gente trabalha, que tem alguma influência. E acho que isso é um papel de todo mundo mesmo na sociedade. Acho que é um grito, né? Um grito que a gente precisa dar urgente. Exatamente. Qual é o risco se demorar muito, Aí o gap aumenta. Aumenta. Esse buraco a minha sensação é que o buraco só vai aumentando, né? E isso para os nossos filhos, poxa, qual país a gente vai deixar para os nossos filhos se a gente não gritar agora? Né? Porque a gente, né, estamos já encaminhados na vida. Mas e quem fica? As gerações que estão vindo, né? Vão deixar um país mais distante. O que eu escrevi para o Valor algumas semanas atrás, um artigo chamado Apartheid Digital. Justamente disso. A gente vai distanciar, a gente vai rachar esse país no meio, ou a gente vai fazer alguma coisa para que nossos filhos tenham um país mais... Interessante. Mais igual, né? Acho que é isso que a gente precisa... É isso aí. E essa é uma preocupação. Acho que a gente tem que ter essa nova geração entre a gente. Eu acho que é melhor que a nossa. Você tem várias vantagens frente à nossa. Agora, como é que você tira esse gap e faz com que educação, a cultura seja realmente algo importante em todo mundo e não num grupo pequeno de pessoas? E como é que você enxerga o futuro? Olhando para frente aí, você acha que a ficção científica vai realizar robôs nos batendo na rua aí, dominando o mundo? Vou dar minha visão aqui, né? Não a visão corporativa, aqui minha visão. Eu acredito ainda na humanização de muita coisa. Então, acho que a gente vai ter ferramentas muito mais fáceis de acesso. Então, entregas, carro autônomo, já tem muita coisa sendo lá em São Francisco, até tem uma empresa da Alphabet. Então você vai ter algumas facilidades muito grandes, mas são ferramentas, mas não vejo a máquina dominando o homem, que já a gente ouve bastante disso. Eu acho que ainda a figura central, principal é o humano, é o homo, né, fazendo analogia aqui ao livro. O que vai ter que ser é que a gente vai ter que estar adaptado para essa nova realidade. E com um monte de facilidades. E aí exatamente o que você falou, sobrando tempo para você fazer coisas que você deixou de fazer. Então você vai praticar algumas coisas que você deixou de fazer que vão te ajudar muito nesse novo mundo. Então eu vejo o futuro eu sou um eterno otimista. Então eu vejo com otimismo o futuro. Eu acho que não vejo a máquina dominando, a gente vai ser funcionário da máquina, a máquina que vai tomar decisões. Mas vejo a gente tem que reaprender, desaprender, aprender de novo e se preparar para o que vem pela frente. Assim que eu vejo. Mas eu sou eterno otimista, então não sei, eu queria até ouvir tua opinião, você também é um estudioso. Eu sou otimista também, acho que eu sou muito pragmático, cartesiano, né?
pela minha formação, então para mim 1 mais 1 é igual a 2. Eu não sou muito de ficar sofrendo por antecedência. Exato. E entendendo o que está por trás da tecnologia, que é matemática e ciência da computação, é uma junção desses dois e para mim só vai dominar se algum homem programar isso. Exatamente. Eu tenho algumas preocupações também olhando para trás na história, quando o homem se apossou de algumas ferramentas que tinham outras finalidades, como, por exemplo, o avião, a pólvora, etc., desvirtuou para outras finalidades, outros usos, né? Então teve até agora uma grande corporação que fez um novo acordo já com algumas brechas de segurança militares para o uso de IA. Então eu acho que se tiver algum desvio de uso da ferramenta, é o homem e a sua essência maniqueísta. É isso aí. Né? Bom ou mal. E aí é da história do homem, né? Um homem que já queimou bruxas vivas. Então aí é dessa essência. Alguém, Freud e outros aí explicam isso. Mas não vejo que a máquina vai ter nunca autonomia para isso. Eu acho que o próximo passo é IA geral, mas que ela tem toda a sua programação baseada por alguém ali e tem pesos e contrapesos e tem mecanismos de limitações, né? Até legais, que eu acho que é uma discussão que veio depois da ferramenta. As leis estão correndo atrás do que está vindo. Deram um tiro correndo atrás da bala. Exato. Mas, ok, né? Ninguém avisa que agora eu vou bater uma pedra na outra, vai virar uma pedra lascada, que isso aqui pode virar uma flecha e essa flecha vai matar alguém. Depois que isso começar a acontecer, você vai regulando, e acho que é essencial essas discussões, e cada sociedade vai ter sua discussão, né? Seus limites, suas questões éticas, cada um responsabilidade tem, de como usar, de como não usar. Isso é essas salutar, soluções. Né? E como está mudando tão rápido, é aquilo, pode se correr o risco de regular agora algo que já nem existe mais, né? Na hora que passar por todo o Brasil, por exemplo, Congresso Nacional, Senado, etc. 2, 3 anos para regular, já nem existe aquela feature mais, já mudou, já é IA geral, já é outro nome, sei lá. Então... E um ponto importante nisso, Dimitri, concordo 100% contigo, as organizações também estão muito preocupadas, né? Eu vejo o Google com Responsible AI, com AI responsável, de ajudar também, junto com os órgãos orientais, a criar regulamentações para evitar usos inadequados dessa solução. Então, eu acho que você tem uma questão de leis sendo discutidas e você tem as organizações muito preocupadas em também ter uma IA responsável para o que vem pela frente. Por isso que eu sou um eterno otimista nisso e vejo com bons olhos. Eu acho que também, olhando o lado prático da coisa, você pegar desvios de comportamento dentro da máquina, por ser modelos matemáticos, é muito fácil. Pegar uma fraude. Tem um desvio muito grande aqui do uso da ferramenta, bloqueia, tem mecanismos ali automáticos, né, de pelo menos dar um double check. Então isso eu também sou tranquilo e otimista sobre o mundo, e eu vejo uma beleza nisso tudo, às vezes até de uma certa forma ingênuo, de um menino do interior de Minas, mas eu prefiro ver beleza nas coisas do que... eu concordo, e se eu vejo medo em algum ponto, eu tento agir para, né, de alguma forma, mitigar. Boa. Bacana, visão interessante. Obrigado. Você quer deixar alguma mensagem aí para o nosso público para encerrar? Eu quero primeiro agradecer você. Muito obrigado, parabéns pelo livro. Obrigado. De novo, o momento certo, a discussão correta. Parabéns pela forma que você também está tratando toda essa questão do livro que eu fiquei sabendo aqui no nosso papo, que essa eu não sabia, da questão dos royalties, que você está doando para entidades de educacionais, né, para capacitar as pessoas, que um dos nossos papos é isso. O meu recado realmente é não tenham medo, é o que você falou, entendam, aprendam, desaprendam, a gente tem que, o go for it, né? Eu acho que a atitude é muito importante nesse momento. Isso não pode te amedrontar, porque se te amedronta você fica reativo. Tem que te animar e você entender como você trabalha e tira os melhores proveitos do que vem pela frente. Perfeito. Acho que a tecnologia nunca nos anulou, sempre nos fez mais, né? Mais fortes, é verdade. É tentar entender para dominar. Acho que isso essa mesmo. Que é a dinâmica. E muito obrigado de novo, fica meu agradecimento aqui. E você está sempre convidado aí lá no Google, no Cloud Space, você conheceu, é um espaço interessante que a gente recebe os clientes para conhecer as tecnologias testadas na prática com algumas soluções. Então fica
o convite de novo a você e a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pela sua gentileza de bater esse papo comigo. Aceito o convite. É um pão de queijo legítimo. Eu comi Exato, você mineiro. comeu pão de queijo lá. É famoso e é legítimo, hein? Olha pra você ver. Eu atestei lá um mineiro atestando É um pão de queijo do verdade. Google. Então, quem tiver a oportunidade de ir lá, tem que ir, conhecer, viver essa experiência. Obrigado pela sua gentileza, vida longa, sua jornada, seu Obrigado para legado todos aí. nós. Valeu. Grande abraço. Pessoal, Obrigado. obrigado. Não se esqueça de curtir aqui o canal, seguir a gente e até a próxima. Um abraço. Valeu.